Eu já te aviso que não é preciso entrar em pânico, mas é importante ficar alerta com os riscos de transmissão da Mpox. No estado de São Paulo, os casos da doença tiveram um aumento de mais de 250%. A Organização Mundial da Saúde decretou emergência global por causa do avanço do vírus e por conta do aparecimento de uma nova cepa, mais transmissível e que provoca sintomas mais graves também. Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com a médica infectologista Carolina Brites. Olá, doutora, muito bom dia. Bem-vinda à edição Manhã. Muito obrigada, bom dia a todos, obrigada pelo convite. Doutora, vamos começar essa nossa conversa explicando o que é a Mpox. A Mpox é uma zoonose, então ela é transmitida num primeiro momento de animais para as pessoas, depois ela faz uma transmissão secundária quando é de pessoa para pessoa. Ela é um vírus e ela causa principalmente erupções cutâneas e ela é transmitida tanto pelas essas erupções, no qual onde a gente encontra vírus, quanto para fluidos corporais e gotículas respiratórias. Perfeito. Vamos então só reforçar aqui a questão da transmissão, porque muita gente está ouvindo falar muito sobre isso e, de fato, faz o que eu pedi agora para não acontecer, né? Não entrar em pânico. Então, explica pra gente, doutora, como que ocorre essa transmissão? A transmissão é exatamente isso, principalmente pelo contato da lesão. Então, pessoas que tiveram contato com pessoas sugestivas de monkeypox, além de fluidos corporais, saliva, secreções e outros fluidos corporais e gotículas respiratórias. Mas você precisa ter um tempo para você ficar nesse contato das gotículas respiratórias, para você sim ter a transmissão desse vírus. Tem alguns sintomas que a gente pode destacar aqui, doutor? Esses sintomas se confundem, de repente, com outras doenças também? Num primeiro momento, sim, até porque antes de aparecer as erupções, você tem, a gente chama de pródromos. Pródromos são sinais e sintomas inespecíficos que são causados por inúmeros vírus. Febre, indisposição, mal-estar, vômitos, náuseas, diarreia, e depois de um período é que aparecem as erupções. Então, muitas vezes, a gente não vai saber que está com a monkeypox naquele primeiro momento dos pródromos. Por isso que é importante, tanto nós quanto profissionais de saúde, então cidadãos e profissional da saúde, saber que teve contato com alguém sugestivo de monkeypox para quando a gente atendeu essa pessoa ou nós que tivermos com sinais e sintomas ainda muito inespecíficos, ficarmos atentos à questão das erupções. Doutor, o que é importante a gente levar em conta neste momento em que há esse alerta, né, da Organização Mundial da Saúde, há esse olhar mais detalhado também para a doença? O que é importante a gente levar em conta agora? Eu acho que isso é super importante que você reforçou. O alerta, ele serve justamente para a gente não esperar que haja fogo, como a gente teve infelizmente com a pandemia do Covid. Então, quando o alerta existe, é para justamente nós começarmos a ficarmos atentos a sinais e sintomas, as pessoas que estão vindo de lugares onde está tendo maior disseminação do monkeypox. Então, lembrar disso antes de que haja uma pandemia e que nós vamos ficar cada vez mais preocupados. Então, é tentar fazer a prevenção para que não haja a pandemia. Por isso, alerta e não pânico, né, doutora? Exatamente. Agora me diga uma. Pode concluir, Não, doutora. imagina, exatamente isso. Eu acho que a Organização Mundial de Saúde, ela traz isso pra gente. Então, quando existe o alerta, é para realmente a gente acender a luzinha, principalmente de nós que estamos no atendimento, lembrar dessa doença que está muito próxima da gente. E lembrar que o nosso país é um país altamente globalizado, né? Vem muitas pessoas para o nosso país, então a gente tem que sempre estar muito atento a isso. E as pessoas que a gente for atender, sempre perguntar se fizeram viagens recentes, se teve contato com pessoas sugestivas de Mpox, porque ela está aí. Então a gente precisa realmente, na suspeita, notificar e já realmente fazer o isolamento e os cuidados que precisam ser feitos. Há riscos maiores, doutora, por exemplo, em relação às mulheres grávidas? As mulheres grávidas, de um modo geral, elas são mais vulneráveis, né? Então a gente tem que ficar muito atento às mulheres grávidas em relação a esses quadros virais. A gente teve recentemente algumas questões relacionadas à dengue e a Mpox provavelmente não vai ser diferente. Então, mulheres que estão gestantes, terem um cuidadinho um pouquinho mais especial em relação a grandes aglomerados, a grandes viagens, a contato com as pessoas que vieram recentemente de lugares que
tem disseminação de mpox. Perfeito, doutora. E já existe vacina, né, contra a doença. A minha pergunta é, para quem essa vacina é indicada e quando a imunização é recomendada? Ou sempre é recomendada e para todo mundo? A recomendação, ela sempre existe para todo mundo. É que quando a gente entra uma vacina para o nosso Plano Nacional de Vacinação, de imunização, ele não consegue ainda abranger a população de um modo geral. Então, muito provavelmente, essas novas vacinas que vão vir, elas vão vir num primeiro momento para as pessoas mais vulneráveis, então os menores de 5 anos, os maiores de 60 anos, pela própria faixa etária e pela maior vulnerabilidade em relação à imunidade, e muito provavelmente para as pessoas que têm algum tipo de doença imunossuprimida ou doença crônica. Então eu acredito que nesse primeiro momento o Plano Nacional de Imunização ele não vai conseguir abranger 100% da população, como foi a questão do Covid, que também foi gradativamente a introdução da vacina. Eu acho que é importante reforçar a questão da vacina para a gente, se ela chegar para a gente e entrar no nosso grupo etário ou nas doenças que cada um de nós tivermos, por favor, tomem vacina. Não deixem de tomar, não deixem de fazer a prevenção antes que algo pior aconteça. Bom, dito isso, doutor, existem outras formas de prevenção também, como você falou anteriormente, que eu gostaria que você reforçasse aqui, além da vacina, que eu acho que nesse momento é importante a gente ficar bem ciente, né, em relação a isso. Exatamente. Então, prestar muita atenção nas pessoas, contato com os fluidos, contato com as lesões, as gotículas, lembrar que pessoas que você conhece, que está vindo de algum outro lugar, realmente precisa fazer um isolamento se tiver com sinais e sintomas sugestivos. E uma coisa importante que eu não reforcei e que vale a pena para todos nós, mantenha uma atividade física, alimentação saudável. Essa época de inverno a gente não toma tanto líquido, então por favor, sempre com a sua garrafinha de água do seu lado, hiperidrate. E outra coisa importante, lave sempre as mãos. Use seu alquinho, lava a sua mão, porque faz uma diferença. É o básico que funciona e funciona muito, né, doutora? Muito obrigada pelas suas informações, orientações aqui para o nosso público, viu? Um ótimo dia para você. Para você também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversamos com a doutora Carolina Brits, ela que é infectologista e trouxe todas essas orientações maravilhosas sobre a mpox. E você pode rever esse material na íntegra daqui a pouquinho no nosso canal do YouTube, que está inclusive aparecendo aqui para você.